meus minions fofos e maravilhosos do coração! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais uma vez um conteúdo sobre animes e mangás. Olha só o que eu vou estar contando pra vocês hoje. Mas antes de eu ir direto nesse anime e antes de vocês começarem, mas Nathalie, que tipo de anime é esse? Mas Nathalie, é sério que você vai estar falando desse anime? Já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Eu acho que alguns de vocês devem estar pensando assim: Nathalie, que anime é esse? Eu nunca ouvi falar. Ou outros devem estar pensando assim: meu Deus do céu, tantos animes e mangás pra você falar e você vai escolher justamente Orange. Fala sério, Nathalie. Bom, galera, pra começar, este é um anime que, se você não conhece, o que é? É basicamente a história cotidiana, o dia a dia, a vida, a rotina de 6 adolescentes. Ele gira em torno da personagem principal, que é a Naho. Ela é uma adolescente do ensino médio que recebe uma carta dela mesma de 10 anos futuro. Na carta, pedia que ela salvasse, fizesse de tudo para salvar a vida do seu amado Kakeru. A história é basicamente isso. Ou seja, conta romance, vida cotidiana de adolescente e viagem no tempo. Mas a viagem no tempo é um tanto até secundária, gente, nessa história. Orange surgiu em 2012 e era publicado pela revista Besatsu Margaret. A mesma teve um grande sucesso, mas infelizmente teve que parar na metade, pois o seu autor, Ichigo Takano, estava tendo problemas de saúde. Após uma longa espera e para a alegria dos fãs, a mesma é retomada em 2014 pela editora Futabasha. E em 2015, Orange teve o seu título finalizado com um total de 5 volumes. O nome Orange vem do suco de laranja, já que tem um sabor doce e azedo como a trama da série. Como eu disse pra vocês, pessoal, o anime ele tem uma questão de viagem no tempo. Ele se desenvolve em 2 tempos diferentes. No tempo em que a Naho é uma adolescente do ensino médio e no tempo que a Naho já é uma adulta, casada e com filhos. Neste futuro, ela tem um futuro com o Sua, tá? Pra vocês entenderem isso. E o Sua é considerado pela maioria dos fãs o verdadeiro herói da trama, justamente porque ele é apaixonado pela Naho, mas ele quer ver ela feliz e sabe que a Naho é apaixonada pelo Kakeru. Então ele sacrifica o seu futuro que ele teria, o futuro que ele teria com ela, para que ela possa viver o futuro com o verdadeiro amor da vida dela. Então ele, no final, é considerado o verdadeiro herói da história. Apesar de não ter sido, vamos dizer assim, pessoal, eu acho que não é um anime tão conhecido, não é um anime nem um mangá tão conhecido aqui no Brasil quanto no Japão, mas ela foi feita em 2015, dia 12 de dezembro, uma live action também. Eu não sei se a live action é exatamente igual ao anime e o mangá e se ela teve a mesma, vamos dizer assim, a mesma repercussão que o anime teve. Eu acho que não, porque muita gente não conhece essa história, já que é uma história bem parada e não agradou aos olhos de muita gente aqui no Brasil. Diferente do Japão, que ela foi muito aceita, é muito aclamada. Como eu disse pra vocês, gente, o anime ele não é tão conhecido aqui no Brasil, mas lá no Japão ele é muito conhecido. E os personagens que eles mais gostaram é justamente o do Sua e da Naho. E por isso, para a maioria dos fãs, este é o melhor casal do que o original. Sinceramente, gente, eu também concordo que o casal melhor é o Sua e a Naho do que o Kakeru e a Naho. Eu acho que seria como se fosse uma novela. Eu acho que os dois personagens tiveram uma química melhor do que o Kakeru
e a Naho. Diferente de todos os animes que eu já assisti, gente, que normalmente é uma questão de garotas mágicas, de luta, como o caso de Naruto, ou Boku no Hero, ou Sakura Card Captor. Orange, ele é uma história que conta o dia a dia e a vida escolar dos personagens. É basicamente isso. Se você não é fã desse tipo de conteúdo, eu não recomendo que assista esse anime. Mas assim, apesar de ser, vamos dizer, em certos momentos, uma série chata, monótona e parada, ela tem o seu encanto justamente porque você fica curioso. Como é que isso ou aquilo tá acontecendo? Como é que a Naho realmente recebeu aquela carta vinda do futuro? Mas ele não é um anime assim que o principal é a viagem no tempo. O principal é justamente o que acontece na vida do Kakeru, em que o personagem ele entra em uma depressão e os amigos acabam fazendo de tudo para que ele não acabe cometendo atos errados. Demonstra justamente aquela questão de que interessante esse anime, gente, justamente por causa disso. As pessoas não se tocam às vezes que determinado amigo, parente, conhecido entra em depressão e acabam perdendo as pessoas. E esse anime trabalha justamente isso. O Kakeru, ele entra em uma depressão muito grande e os amigos fazem de tudo para tirar ele desse buraco, mostrando como a amizade é forte. É justamente o anime gira mais em torno disso do que a própria viagem no tempo. E é isso que é bacana no anime, além de você ficar se perguntando como é que a carta chegou até a Naho. Acho que o mais engraçado desse anime, gente, como eu falei, se vocês não assistiram e não gostam desse tipo de história, eu não recomendo. Porque ela é uma história parada. Ela é literalmente uma história parada, não tem uma coisa muito grande, uma ação muito incrível, meu Deus, vai ter uma luta, nada. Mas é interessante justamente pelo desenvolver esse tema da depressão e como eles lidam com isso. Agora, sim, uma coisa que eu sempre me imaginei quando eu assisti esse anime é que eu me imaginava socando a personagem principal. Porque ela era muito lerda e sonsa. Eu vi muita gente falar isso, que quem assistiu esse anime teve o mesmo ponto de vista. A personagem da Naho é lerda, sonsa e tapada. E eu, em todos os momentos, me via socando ela. Porque ela deixava... Ai, tudo bem, faça isso... Tudo bem, Kakeru, eu não me importo com isso, blá blá blá. E você tinha raiva, você acaba criando uma raiva pela personagem. Por esse motivo que eu não tive um apego muito grande pelos personagens. Eu achei legal os personagens e tudo mais, mas assim, eu acho que o que realmente ganha o foco é o Suwa, por todo o sacrifício, por tudo que ele faz pela Naho e pelo Kakeru. Agora, uma coisa muito interessante nesse anime, pessoal, é que o autor ele fez uma pesquisa muito grande da cidade que é representada. Tanto que grande parte dos locais que é apresentado são pontos turísticos. E isso é muito legal. Eu acho muito bacana quando a pessoa se envolve ainda mais com o trabalho e se esforça para conhecer mais sobre a história, sobre um ponto turístico, sobre o local, como você vai descrever ela. E isso é legal no Orange, porque ele retrata com tanta clareza os pontos turísticos que é fantástico. Mas em contrapartida, a animação, o anime, teve certos deslizes com relação aos personagens em alguns momentos. Mas nada que tire a beleza do resto, pessoal. O que eu achei bacana no Orange, porque diferente de Zatch Bell, ele não tem uma diferença muito grande do anime pro mangá. Eu acho que até foi retratado bem, apesar de ter tido alguns deslizes, algumas coisas que estavam contraditórias ao personagem ou ao local. O anime, ele até que foi, vamos dizer assim, fiel ao mangá. A única diferença
é que o mangá, ele tem um episódio, um capítulo extra que o anime não fez. O que é legal nos episódios é que eles não têm, assim, um nome muito desenvolvido. Por um lado, parece assim, um pouco de falta de criatividade, mas por outro lado, é bacana, porque ele se desenvolve em cima das cartas. Apesar de não ser o foco maior a viagem no tempo, ser justamente a vida do Kakeru para salvar ele da depressão em que ele acaba entrando. Mas seria o quê? Episódio 1, carta 1, episódio 2, carta 2, episódio 3, carta 3 e assim por diante. Isso que é legal por não ter, se eu não me engano, eu acho que são 10 cartas ao todo. Eu não lembro, pessoal, porque já faz um tempo que eu assisti esse anime. Eu assisti justamente quando ele lançou, em 2015. Mas é interessante o anime. O que eu posso dizer é justamente isso. Não é um anime, meu Deus do céu, mudou a minha vida, eu preciso assistir de novo, diferente de Mirai Nikki, que eu sou muito fã. Mas é um anime legal, bacana. Justamente por trabalhar um ponto interessante, que é a depressão e a viagem no tempo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo em todos os vídeos. Se você já assistiu Orange, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do personagem, da Naru, do desenrolar da trama e tudo. Ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like. Se vocês ainda não deixaram no começo, deixa aquele like bacana. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, é só apertar esse botãozinho vermelho. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!